Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje eu vou falar aí três motivos interessantes para você investir ou ter em sua carteira fundos na base 10. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, tá? É interessante ter fundos na base 10 na carteira, por quais motivos? Aí, claro, motivos positivos que você pode ter na sua carteira fundos na base 10 e quais são aí alguns entraves que a gente verifica para a nossa diversificação, ok? Então fique conosco aí, não perca tempo, se inscreva aí no canal se você gosta desse assunto, tá? FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal, então não perca tempo, se inscreva aí, tá? Ative as notificações, deixa o seu like para você ficar ligado aí também nos vídeos, né? E é tudo de graça, tá? Você ajuda muito a gente aqui no canal, tá? O link do nosso grupo do Telegram vai estar na descrição desse vídeo aí para você se inscrever e conversar com outros investidores, ok? Vamos lá então, vamos falar aqui de alguns fundos, tá? Eu achei aqui uma base de fundos na base 10. Aqui eu fiz alguns filtros para que a gente não escolha qualquer fundo para poder a gente fazer esse tipo de análise, tá? Então peguei aqui alguns fundos aí com número de cotistas acima de 5.000 cotistas, tá? Patrimônio acima de 100 milhões de reais, liquidez média diária no mercado de 500 mil reais, tá? E um PVP limitado ali a 1,20, tá? Ou seja, 20% acima do valor patrimonial, é o valor que está sendo negociado no mercado, tá? E o que a gente encontra aqui, o que a gente verifica, né, dentro desses parâmetros aí, mínimos, né, para a gente poder investir em fundos, é claro que é só fundo de investimento imobiliário, aqui não está incluso aqui os fiagros, tá? Aí é um outro assunto, mas o que a gente verifica aqui é que nós temos poucos fundos de tijolo na base 10, tá? Dentro desse quadro aqui, eu marquei apenas 5 dentro desses parâmetros, né? 5 fundos apenas que são fundos de tijolo, tá? Ou seja, fundos nesse caso aqui, de varejo, né? De lajes corporativas, esse é o fundo Gari 11 aí, que é em logístico, industrial, a JFI, que é um fundo de shopping, e o GGRC, que também é um fundo logístico e industrial. O restante aqui ou é fundo de CRI ou é fundo de fundos, né? Então, a maioria aqui são fundos então classificados como fundo de papel. Tá aí um ponto negativo atualmente é a diversificação, né? Inclusive nos fiagros também a gente verifica que quase 100% dos fiagros são fiagros de crédito, ou seja, fiagros de CRA, certificado de recebíveis do agronegócio, né? Poucos ali, praticamente ali um percentual muito pequeno que tem os dois, né? São fiagros de crédito e fiagro também que tem aí ativos reais, tá? Então, tem essa escassez aí no mercado de fundo, de bons fundos na base 10, tá? Inclusive fundos ruins também não tem aí praticamente na base 10. Se tem, tome cuidado que pode ser um fundo na base 100 e de tão abaixo do valor patrimonial, de tão ruim que ele está quase virando um fundo na base 10. Não vou citar aqui alguns, né, mas a gente tem aí no mercado fundos nessa situação, inclusive fundos de lajes corporativas. Bom, sem entrar nesses detalhes, vamos aqui nos ater aqui ao nosso vídeo, né? Então, a gente tem poucos fundos na base 10 de tijolo para poder fazer uma diversificação na carteira. Então, praticamente é possível ter uma carteira somente de fundos na base 10? Até é, né? A gente tem aqui 5 fundos de tijolo dentro desses parâmetros que são bons fundos, que está pagando bons proventos, né? E que está dentro de um segmento interessante, tá? Se você tiver um fundo, uma carteira de fundos imobiliários aí de 10 fundos imobiliários, dá para poder dividir aqui, nesse caso, nessa pesquisa, dividir aí 5 fundos de papel e 5 fundos de tijolo e montar uma carteira somente na base 10, tá? O interessante, né, que é o título do fundo do vídeo aqui, né, que é quais são aí os três principais pontos positivos que a gente pode que tem os fundos na base 10. Eu listei aqui três para gente. Aqui, ó. O primeiro é que você consegue reinvestir o máximo do seu patrimônio. Por quê?
Porque muitas das vezes se você tem uma carteira que só investe na base com fundos na base 100, fica mais difícil você reinvestir, por exemplo, se você está naquele patamar de R$ 250 de dividendo ou R$ 150 de dividendo, esses valores quebrados, acaba você deixando aí de reinvestir parte daquilo que você recebeu em proventos. Então, num fundo na base 10, inclusive, tem o apelido aí de ser fundo de troco, né? Você consegue reinvestir ali o máximo do seu patrimônio, porque o nosso mercado ele não é um mercado fracionado, você só consegue comprar a unidade, né? Diferentemente dos mercados internacionais, que você conseguiria investir todo o recurso ali que você tem disponível, né? Sem sobrar nenhum valor na sua conta, né? Porque você conseguiria investir no mercado fracionado. Nosso mercado não é mercado que investe em valores, não tem pedaços aí, a não ser pedaços unitários de patrimônio, né? Unidades. Então, você não consegue reinvestir o máximo do seu valor disponível na sua conta. Então, com o fundo na base 10, você consegue aí, então, fazer, reinvestir o máximo do seu patrimônio, né? E com menos valores investidos, você já consegue fazer o reinvestimento, né? Ou seja, o fundo aqui de CRI, por exemplo, o fundo de papel na base 10, até na base 100 está pagando em volta de 1% ao mês, né? Então você necessitaria ali para você reinvestir um fundo com um valor de R$ 10, se ele está pagando 1% ao mês, você conseguiria fazer o reinvestimento desse valor com uma maior rapidez, né? E sem necessidade aí de esperar muito tempo ou acumular um valor muito alto para você começar a reinvestir os seus proventos, tá? Dois aqui, geralmente ele tem alta liquidez justamente por conta disso, né? A maioria dos investidores são investidores pequenos, né? Que investem pouco dinheiro, então geralmente optam pelos fundos mais baratos, né? Mais em conta, que isso dá uma sensação de que está pagando mais barato, mas não, na proporção acaba sendo a mesma coisa, né? Do que um fundo na base 100, mas é um fundo que tem uma alta liquidez por conta do seu preço, né, de entrada, que é muito mais baixo, tá? E outra que eu destaco aqui é uma melhor precificação de mercado, porque por conta da alta liquidez, né, aí do giro de cotas ali um pouco maior, né, acaba que ele fica melhor precificado no mercado. Inclusive, a gente viu aqui fundos que eram na base 100 que passaram para a base 10 e ficaram mais caros proporcionalmente. A gente vê recentemente aqui o caso do BCFF11, que quando ele desdobrou o seu patrimônio, né? Desdobrou aí em 9, né? E acabou que ele ficou um pouquinho mais caro do que se você comprasse ele na base 100, porque na base 100 estava próximo dos R$ 80, né? E acabou que no desdobramento, que se eu não me engano foi de 1 para 9, tá? E estava abaixo dos R$ 80, acabou que no preço que ele passou, ficou custando mais ali de mais que R$ 9,10. Então ele ficou um pouquinho mais caro do que se você comprasse ele na base 100, tá bom? Porque proporcionalmente é isso, né? Os valores dos dividendos acabam sendo iguais proporcionalmente. E geralmente, no meu caso, por exemplo, geralmente eu compro proporções de 10 quando eu compro fundos na base 10, tá? A não ser que realmente seja uma sobra para reinvestir, né? E que aí, para poder não ficar dinheiro na conta sobrando, né? A gente faz ali girar e gerar mais dividendos aí para a carteira, ok? Se você tem aí, então, mais algum benefício, mais algum ponto positivo ou negativo em relação aos fundos na base 10, coloque aí nos comentários do vídeo, compartilhe com a gente também, tá ok? É isso aí então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, até o próximo vídeo, tchau, tchau.